Fala, meus amigos, tudo bem? Vou fazer essa postagem aqui para abordar alguns pontos da Lei 13.979 de 2020, recentemente promulgada no mês de fevereiro, que é a chamada Lei da Quarentena, ou a lei que vem trazer algumas medidas de combate a essa pandemia do Covid-19. Como vocês bem sabem, o mundo hoje está assolado por essa pandemia. Pandemia é quando uma doença ela já atinge todos os continentes do mundo. Estima-se atualmente que 10 mil pessoas já morreram em razão de complicações geradas pelo novo coronavírus. Novo porque já houve outros coronavírus anteriores, tanto é que o nome dessa doença é Covid-19, porque se iniciou no ano de 2019, e se estima que mais de 220 mil pessoas já foram infectadas por todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde declarou pandemia. O Brasil, ontem, inclusive, declarou o estado de calamidade pública, o que, na perspectiva do direito financeiro, traz algumas repercussões, principalmente a possibilidade do gestor público ele não cumprir as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, sem que isso configure crime de responsabilidade. Um outro ponto bastante importante aí na perspectiva de provas de concursos públicos, a decretação de um estado de calamidade pública permite que créditos adicionais suplementares sejam criados. É bom que vocês saibam que as despesas públicas, elas em regra, elas têm que vir previstas na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. Uma vez votada essa Lei Orçamentária Anual, as despesas elas vão sendo executadas. Ocorre que durante a gestão é possível que algumas dotações não sejam suficientes, é possível que situações extraordinárias surjam e nós necessitemos de créditos adicionais. Portanto, é bom que vocês fiquem atentos com essa classificação. Os créditos adicionais, eles se classificam em três. São os créditos adicionais suplementares, ou seja, o Congresso Nacional, na Lei Orçamentária Anual, previu algumas despesas, mas ao longo da gestão percebeu-se a necessidade de ampliar, então você suplementa o crédito. Para isso, a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal exigem uma lei em sentido formal e em sentido material, promulgada pelo Congresso Nacional, e exige também espaço orçamentário para aquela despesa. Além dessa classificação, o crédito adicional ele pode ser também especial. Qual é o crédito especial? É aquele que não tinha uma previsão orçamentária inicial, mas durante ali a gestão, o exercício fiscal, percebeu-se a necessidade de se fazer. Também a Constituição exige uma lei em sentido formal e material e também exige espaço, dotação orçamentária. Por fim, o crédito adicional suplementar, que é aquele previsto no artigo 167 da Constituição para cobrir hipóteses de comoção interna, de calamidade pública ou guerra. E aí fiquem atentos porque são três circunstâncias e em provas é muito comum o examinador acabar confundindo, tirando alguma dessas hipóteses, ok? Então, a gente está agora vivendo uma situação de calamidade pública e é possível que o presidente da República crie um crédito adicional suplementar através de medida provisória, ou seja, não precisa de lei aprovada pelo Congresso Nacional, basta uma medida provisória e não se exige também aquele espaço orçamentário que eu falei anteriormente. Portanto, é possível que o Poder Executivo ele supere as metas fiscais e crie um crédito adicional suplementar, ok? Bom, nesse cenário de calamidade pública, até antes disso um pouco, foi promulgada a Lei 13.979 de 2020, que trouxe algumas repercussões no âmbito do direito civil, administrativo, do trabalho, penal, e aí são alguns questionamentos que eu quero trazer para vocês. O primeiro deles é conceitual.
o examinador ele costuma cobrar conceitos em provas. Então é bom que vocês fiquem atentos aos conceitos de isolamento e quarentena. Quarentena, bom, falar de isolamento primeiro. Isolamento, segundo o artigo 2º, inciso 1 da lei, nada mais é do que a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação. Então, vejam vocês, só repetindo aqui, tá? Isolamento é a medida administrativa de separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Então, isolamento é aquela segregação de pessoas, produtos, mercadorias que estão comprovadamente infectados, contaminados, doentes. Por outro lado, o artigo 2º, inciso 2 da lei, prevê a quarentena, que é também a restrição, a medida administrativa de restrição de atividades, separação de pessoas, mas aqui são pessoas ou produtos, mercadorias suspeitas de contaminação. Então vejam vocês que o examinador possivelmente vai confundir os dois termos. Quarentena é quando há suspeição. Isolamento é quando há comprovação, ok? Então essa é a grande diferença. Outro ponto que eu achei interessante é que a lei ela trouxe vários atos administrativos autoexecutórios, ou seja, atos em que o poder público, ele tem o agente público, ele tem o poder de império, ele pode executar o seu ato em razão da urgência, sem a necessidade de uma prévia intervenção judicial. Esses atos autoexecutórios, eles são excepcionais. É necessário que haja uma previsão legal, por isso que a lei trouxe. Lembrem-se vocês que aquelas pessoas que estavam em Wuhan, na China, elas, quando vieram para o Brasil, elas foram automaticamente encaminhadas para o hospital de uma base militar da aeronáutica. Essas pessoas foram compulsoriamente levadas ali porque já estava vigendo esta lei. Caso não estivesse, elas não poderiam, caso elas não quisessem. Com a vigência dessa lei, isso se torna uma obrigação. Por quê? Quais são os atos previstos no artigo 3º? Isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos, estudo ou investigação epidemiológica, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa. Temos também a possibilidade de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização. Aqui está-se diante da requisição administrativa prevista na Constituição Federal também. Autorização excepcional e temporária para importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa. Então vejam vocês que a própria lei autoriza que alguns produtos sejam importados sem registro na Anvisa, o que é uma exceção. Então, meus amigos, o que se questiona aqui é o seguinte: essas hipóteses, esses atos autoexecutórios, em algum grau, em alguma circunstância, eles restringem direitos e garantias fundamentais e também direitos da personalidade, ou seja, os direitos de ir e vir. Temos aqui a interferência na intimidade genética, na proteção do próprio corpo, vivo ou morto. Também há uma restrição ao direito de propriedade através da requisição administrativa e também há a restrição da própria lisura do patrimônio, da fiscalização do patrimônio público, porque, como veremos, há também na lei aqui uma hipótese de dispensa de licitação. Então a primeira pergunta que se faz é a seguinte: esses atos autoexecutórios, eles são constitucionais?
ou eles violam a intimidade genética, a privacidade, o direito de propriedade? Bom, para responder essa pergunta, eu fiz o texto escrito explicando sobre as teorias das restrições dos direitos fundamentais. E aqui eu vou me ater apenas à teoria externa das restrições dos direitos fundamentais, por entender e compartilhar com essa ideia, entender que é a que melhor se aplica a essa situação. Nós sabemos que numa sociedade complexa, multifacetária, os direitos fundamentais eles estão em constante processo de colisão. Existe uma rota de colisão entre eles a todo momento. E para a teoria externa das restrições dos direitos fundamentais, as normas elas são principiológicas, ou seja, elas são, até mesmo as normas que asseguram esses direitos, elas são normas realizáveis parcialmente, ou seja, elas garantem direitos, deveres ou posições apenas prima facie. Por quê? Porque diante de circunstâncias fáticas e normativas do caso concreto, é possível que um direito ele seja relativizado parcialmente ou até mesmo integralmente em razão de outro direito. E para que se chegue a uma solução de qual direito deve prevalecer, é necessário se fazer um processo hermenêutico de ponderação. Então, a ponderação, que deve ser um processo argumentativo, racional, ele é feito tanto na via legislativa, quando o legislador ele vai editar essa norma aqui, por exemplo, ele já faz essa ponderação de valores, como também é feita pelo intérprete, pelo aplicador do direito. Essa ponderação ela é feita de forma decisionista. Essa é uma grande crítica que se faz, aliás, à própria teoria externa das restrições fundamentais. Não é um subjetivismo, um decisionismo. O próprio sistema jurídico traz alguns vetores de interpretação. O principal deles é o vetor ético, jurídico, da dignidade da pessoa humana. O segundo vetor é o postulado da proporcionalidade, da adequação, da proporcionalidade em sentido estrito e da necessidade, ok? Bom, feita essa explicação, a mim parece que as medidas, os atos administrativos autoexecutórios, eles são sim constitucionais, embora, como eu falei, em algum grau eles restringam direitos fundamentais e direitos da personalidade. Isso porque na colisão de bens jurídicos envolvidos, é fundamental que o poder público ele tenha a imperatividade, ele possa realizar exames compulsórios, um isolamento, uma quarentena em um determinado indivíduo em prol de toda a coletividade, pois se assim não fizer, ele permitirá que um número muito maior de pessoas sejam infectadas e isso invariavelmente vai levar a um processo muito mais complexo de tratamento e um colapso até no nosso sistema de saúde. Portanto, aplicando aqui a teoria das restrições dos direitos fundamentais, a mim parece que sim, essas medidas são todas legítimas e constitucionais. Um outro ponto que eu observei nessa lei, no artigo 4º, é uma nova hipótese de licitação dispensada. Sim, a lei prevê a licitação dispensada para aquisição de materiais e insumos necessários ao combate da epidemia. E o que é que o examinador pode cobrar aqui de vocês? Meus amigos, nós sabemos que a lei de licitações, a lei 8666, traz a exceção da contratação indireta. Em regra, a contratação ela tem que ser feita através de licitação, para assegurar uma lisura do dinheiro público e a isonomia daqueles que vão contratar com o poder público. Excepcionalmente, essa contratação pode ser feita diretamente. E a lei, portanto, traz no artigo 17, a lei 8666, a hipótese de licitação dispensada. A licitação dispensada é aquela em que o administrador ele não deve realizá-la. Ou seja, a lei não lhe confere uma faculdade, uma discricionariedade. Não. A lei diz que ele não realizará. Ok? A previsão aqui do artigo 4º é justamente de licitação dispensada. Portanto, cuidado, porque o examinador pode confundir e colocar
que se trata de hipótese de licitação dispensável ou licitação inexigível. Não é. A licitação dispensável é aquela que vem no artigo 24 da Lei 8666, a Lei de Licitações, que prevê a possibilidade de o gestor não realizá-la, levando em consideração algumas variáveis, como por exemplo o baixo valor dos produtos ou serviços que vão ser contratados, em razão de uma urgência ou quando se contrata diretamente